Olá, tudo bem? Marco Antônio falando aqui. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso projeto elétrico e nessa aula em específico a gente vai estar trabalhando com o nosso diagrama unifilar. Então, vamos para o vídeo. Estou aqui com o nosso projeto aberto, correto? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, em diagramas, diagrama unifilar, beleza? A gente vai ter esta visualização desta planta. O que a gente vai fazer? A princípio a gente vai vir aqui, ó, modelo de vista, vamos mudar aqui para a documentação mesmo do projeto. Verifica a sua faixa de vista, qual é a altura que ela esteja aqui, tá? Eu vou deixar a minha aqui em 2, não vai interferir em muita coisa, mas enfim. Vou alterar ali. Agora, num projeto com muitos circuitos, isso aqui é um tanto quanto chato de se fazer, tá? Mas, porque vai gerar bastante informação e a gente vai ter que ir fazendo por partes. Faz uma parte, oculta, faz outra parte, oculta. Então, a gente vai simplesmente parar o mouse sobre uma tomada e vai apertar Tab. Beleza? Então, vamos aqui no teclado, apertando a tecla Tab, até ele fazer essa configuração. Ou seja, é todos os circuitos que estão conectados, todas as tomadas que estão conectadas a esse circuito. Beleza? Então agora eu vou dar um clique em cima dessa linha tracejada, tá? Ó, na verdade, ó, vou novamente, parei o cursor, 1, 2, 3, 4, 5, ó, apareceu. Dou o clique. Quando eu dar o clique, vai aparecer essas duas informações aqui em cima e essas duas aqui embaixo, ó, são as mesmas. Então eu vou colocar aqui, ó, fiação, beleza? E ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai ligar todas elas, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso identificador e trazer e colocar ele aqui, ó. Beleza? Feito isso, está identificado, a gente pode arrastar ele aqui para fora. Esse aqui agora, aqui na nossa luminária, ó. Beleza? Ó, fez o arco da luminária. Vou vir aqui, vou clicar aqui, ó. Aí ele criou aqui a ligação entre luminárias. Novamente, identificador. Aqui. Vou arrastar ele aqui para fora, posição qualquer. Depois a gente vai organizar isso aqui para ali. Bom, a gente já fez do 1, do 2, circuito 2. Vamos fazer aqui do circuito 3. Então, aqui, ó. Beleza? Apareceu. Clico aqui. Pega a minha chamada. Vou deixar aqui por enquanto. Vou aqui para o 4. Ó. Novamente, para o cursor do mouse, vou dando Tab. Aparece essa linha tracejada. Clico nela. Clico aqui. Aqui está ó, a nossa ligação. Então, vou pegar aqui novamente. Está faltando quem? Está faltando o 5 e o 6, que é esse aqui. Então, vamos aqui novamente. Apareceu. Vou clicar aqui. Pego o meu identificador, venho aqui e coloco em cima daquela chamada ali. Vou arrastar aqui para fora. Vou pegar esse outro aqui e arrastar aqui para fora também. Tá faltando somente eixo. Então, para o meu cursor sobre a tomada, Tab, apareceu aqui. Identificador. Aqui, pra cá, pra cá. Bom, show de bola. E agora? Agora a gente pode ligar nosso recorte e fechar aquela informação lá de fora. A gente não precisa mais daquilo. Bom, e agora? Agora eu vou trazer para cá, ó, todos os meus, essas nossas chamadas. Deu 3. Só já organizando eles aqui, ó. 4, 5, 6. Beleza? Bom, aqui está nosso diagrama. Os disjuntores, esses dois aqui estão errados, tá? Esses dois últimos aqui eles são bifásicos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, para meu cursor aqui em cima, vou dar Tab. Ver. Tab? Não, desculpa, não é Tab. Simplesmente seleciono, venho aqui, ó, e mudo para duas fases.
E aí automaticamente ele já vai mudar aqui também, ó. Então novamente venho aqui, duas fases. Beleza? O restante é tudo fase neutro. Diâmetro do bitola aqui do meu fio, 2,5, a seção dele, 2,5. A gente vai colocar 2,5 para todos que forem 2,5. Onde houver uma seção diferente, a gente vai colocar uma seção que seja diferente. No caso, é aqui no meu chuveiro. 4 milímetros. 2,5. Iluminação, tug, tug, tug e tugs. Bom, show de bola. E agora? Agora a gente vai fazer a parte dos demais componentes aqui do nosso projeto, beleza? Então, para isso, eu vou vir aqui em anotar símbolo. Bora ver o que a gente já tem aqui. A gente já tem o DR, já estava selecionado. Ver qual é o próximo que a gente tem aqui. Na verdade, ele é um bi, né? Desculpa, isso aqui tá errado. É símbolo. Vou procurar aqui, cadê? Aqui é a entrada. Vamos buscar todo mundo que estiver precisando aqui. Unifilar. Deixa eu ver o que é esse aqui. Não, esse. Eu tô querendo é o nosso DPS e o nosso disjuntor aqui. Vou colocar esse reserva aqui. A gente vai ver quantos reservas vai ser necessário lá. E depois a gente vem aqui e coloca eles. Mas já vou deixar ele aqui só pra gente lembrar. Deixa eu só buscar esses caras onde é que eles estão aqui. Eu já retorno. Bom, e o último que a gente precisa é este aqui. Símbolo. Aqui em unifilar. O duas fases. Neutro interno. Beleza? A gente vai conectar ele aqui na ponta do nosso DR. E aqui está. Duas fases, seção a gente ainda não sabe. Aqui a gente vai usar um de 275/4. O nosso disjuntor a gente ainda não sabe. Basicamente é isso. Aqui é a nossa amperagem a gente também ainda não sabe. Correto? Então, o nosso unifilar está montado. Vou colocar aqui mais um pouco de reserva aqui. Deixar com 2 reservas. Tem uma quantidade mínima normativa. Para cada tantos, você tem que ter uma quantidade X de reserva. De cabeça eu não me recordo qual é essa quantidade. Mas, enfim, eu vou deixar 2 aqui nesse exemplo. Tá? Então, aqui está nosso unifilar. A gente vai buscar preencher agora as informações dele com base na nossa planilha. Então, deixa eu abrir ela aqui. Ah, não, perdão, não é aqui não. Nossa planilha, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai vir aqui em planta baixa. Vai precisar selecionar o nosso quadro, correto? Vamos ver aqui como é que está nosso quadro. Nosso quadro está com... Cadê? 220, número de cabo 3, número de fase 2. Número de fase 1. Não sei porque que está dando essa informação, tá? Mas aqui, número de fase 2, quantidade de cabo 3, né? Que conta o neutro ali no meio. Então, beleza. Selecionei aqui nosso quadro. Vou vir aqui em planilhas e eu vou usar modelo padrão. Ele vai gerar a nossa planilha do nosso EDC. Beleza? Então aqui a gente tem as tensões e as descrições do nosso circuito, tá? Aqui ele vai mostrar duplo porque utiliza duas baias do nosso quadro, tá? O disjuntor mono vai ocupar um, né? E o disjuntor bi vai ocupar duas baias, tá? Então por isso que ele une aqui, ó. Bom, aqui ele vai dar as potências, os fatores, a carga já convertida com base no fator de potência, corrente nominal, tá? Então a gente vai preencher isso aqui agora. Bom, aqui no nosso template, ó, a gente tem aqui em orientações para projeto, a gente tem essa aba, tá, de dados. E aqui dentro de dados a gente tem o FA e o FCT, beleza? FCA e FCT.
Então, ó, a gente tem aqui as duas planilhas, tá? Ó, abrir as duas aqui agora. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui entrar em questão da nossa temperatura, beleza? Qual a temperatura lá ambiente? Então, eu vou estar considerando aqui uma temperatura ambiente, vou considerar aqui em torno de 35, vou ser um pouquinho mais então, um fator mais desfavorável. Então, vai dar 0,94. E aqui a gente vai ter o seguinte, aqui a gente tem a quantidade de cabos, tá? De cabos carregados. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa planta baixa. Vamos pegar a pior seção. A pior seção seria essa aqui, ó. A gente tem 4 cabos, 4 fases. E aqui a gente tem 1, 2, 4, 5, 6. Então, o pior cenário seria esse aqui com 6 fases, tá? São as saídas. Porém, a saída é só esse trechinho, ele é bem curto, né? Então, vamos ver. Aqui a gente já teria somente 2. Para cá também seria 2, né? Seria exatamente semelhante a isso aqui, só que seria, em vez do 4 seria o circuito 2, né? Então, a gente vai ter uma variação desse fator aqui, tá? O fator de correção por agrupamento. Em algum ponto ele vai estar mais carregado, em um curto trecho, né? Que seria ele na saída do nosso quadro até o primeiro caixinha ortogonal de teto, né? De lá ele distribui. Eu vou considerar como se fosse aqui um 70, por mais que ocorre essa sobreposição de 4 aqui, porém o trecho é bem curto, então na maioria dos locais ele vai estar com 1 ou 2 cabos, então vou pegar aqui nesse ponto mais favorável, que a gente já pegou, né, um mais favorável. Então seria 0,94 e aqui um 0,70, tá? Então aqui no FA seria 1,7 e aqui seria 1,94. Aqui basicamente seria o valor. Esse valor seria praticamente padrão para todos, né? Com exceção aqui desse outro lado, que a gente poderia aqui usar um fator um pouquinho mais desfavorável, correto? Então eu vou permanecer com esses caras aqui, 0,7, 0,7, 0,7 e aqui 0,94. Nesses outros dois eu vou aumentar um pouquinho aqui a questão do fator de agrupamento. Eu vou pegar esse 0,65 aqui, ó. Então vamos lá, vou pegar aqui 0,65 e aqui vou continuar com o mesmo grau de temperatura. Em resumo, o que aconteceu? A gente corrigiu esses fatores aqui. Se a gente quiser, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu pegar esse FA aqui e eu elevar ele um pouquinho, vamos considerar que se fosse o 5 aqui, fosse em vez de 0,7 seria 0,6, né? Vamos ver. O FA vai dar. A gente usou isso aqui, então vamos pegar esse carinha bem aqui, ó, 0,60. Se eu mudar, esse cara aqui vai aumentar um pouquinho. Note que está mudando ali 2 amperes mais ou menos. Vou pegar esse cara aqui, vamos ver, ele foi para 24. Deu uma mudança aqui de 2 amperes por esse fator de agrupamento. Então, aí fica a critério de vocês fazer as considerações. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma carga nesse circuito de iluminação máxima aqui já corrigida com esse valor. Tá? Vamos ver aqui mais para frente. A gente aqui mais para frente vai ter a questão do comprimento, tá? Seção adotada. Ó, aqui no cálculo ele já passou com 2,5, tá? Só que esse cara aqui, ele puxa muito. Eu mesmo vou alterar ele. A gente está aqui com 24. Se eu não me engano, a capacidade de corrente de um cabo de 2,5 já está muito próximo disso aqui, é 20 e uma fração, não me recordo de cabeça. Então, eu não vou deixar muito no limite, eu já vou mudar. Então, aqui seria 2,5, 2,5. Esse aqui seria 4 milímetros, novamente 2,5. Comprimento considerado, eu vou só arredondar esses valores aqui, tá? Que seria a maior distância. Então, eu vou arredondar aqui para 9. Aqui eu vou arredondar para 13. Aqui eu vou arredondar para 9, 9, 9 e 8. Beleza? A única que a gente teve uma queda de tensão um pouquinho maior foi aqui. 1%. Não chega a ser tão
expressiva. Então, beleza. Tá? A gente tem aí o nosso quadro montado. Beleza? Se aqui a gente tivesse um valor muito alto, deixa eu ver se a gente tem aqui limites de queda de tensão. Vamos ver. A gente tem aqui, quadro de medidores 1, a gente tem 4 ó, no limite aqui. Ó. A gente teve ali 1% de queda, então tá aceitável. Né? Não tem nenhum motivo da gente querer mudar esse cabo aqui em base nessa tensão. Beleza? Se a gente tivesse um comprimento muito grande aqui, ó. Quer ver como o comprimento interfere? Olha aí, ó. Aí a gente já não passaria. Tá? Eu teria que mudar o cabo. Se eu mudar o cabo aqui, eu vou colocar um cabo de 6. Ó, ainda não passou. Tá? Passou pro próximo. Mas enfim, deixa eu voltar para cá. 2,5, 13. E aí está. Bom, se a gente não vai mudar nada devido à queda de tensão, vamos voltar aqui para os nossos disjuntores, corrigir todo mundo aqui. Esse cara aqui, eu vou usar aqui um disjuntor de 12. Esse aqui vai ser um de 16. Aqui novamente vai ser 12. 12. Aqui 24 eu vou arredondar para um disjuntor de 32. E aqui eu tenho 12. Eu vou arredondar aqui para um disjuntor de... Vou deixar o de 16 aqui. Beleza? Então a gente está com o nosso quadro montado. Todas as informações aqui. A gente pode voltar lá para o nosso unifilar. Beleza? Então, eu vou fechar aqui essas abas. E agora eu vou inclusive fechar esses carinha bem aqui. Vou dar um WT aqui, ó. Opa, não foi? WT. Por que não está aceitando? WT. Beleza. Agora a gente tem que colocar aqui, ó, as questões das nossas fases. Essa aqui é a nossa fase. Tem uma potência de 350 VA e a fase A. Aqui a gente tem uma potência de 900, correto? Aqui, ó, 900, fase B. Fase B. No 3 aqui, ó, a gente tem uma potência de 1.200 na fase A. Então, 1.200 na fase A. Aqui a gente tem novamente uma potência de 1.200, mas na fase B. Aqui a gente tem 1.500 na fase AB. Né? Ó, A e B, faz parte do mesmo, é bifásico. E aqui a gente tem, na verdade, que a potência é o dobro, né? Aqui é 3.000, porque são 1.500 de cada lado. E aqui é 1.500, 750, 750, fase AB. Vamos ver o que a gente precisa aqui de informação. A gente precisa do nosso disjuntor geral. Então, a gente vai ter aqui uma corrente demandada de 37, a gente poderia usar aqui um de 40. Vou colocar aqui o nosso DR também, padronizar ele para 40. Esse carinha aqui, 40. Deixa eu ver aqui o nosso fio. A gente tem aqui 37 amperes de corrente. Eu vou colocar aqui um cabinho de... Cabo de 10 aqui passa sossegado, né? Então, eu vou colocar aqui um cabo de 10. 2FT. Aqui no geral é o padrão da concessionária, tá? Então, eu não me recordo qual que é o padrão da concessionária, mas eu vou jogar aqui que ela é 60. Eu acho que o padrão da concessionária é 100. O padrão de entrada deles aqui 5. Então, onde eu me recordo é isso que a gente precisava, tá? A gente vai pegar, eu vou fechar esse carinha bem aqui, ó. A gente voltar essa janela aqui pro tamanho normal. E a gente precisa só colocar aqui, ó, espaço vazio. Deixa eu ver se eu reserva o vazio. Não, não, esse aqui. Sobressalente. Reserva e reserva. Beleza? Então, a gente está aqui com o nosso quadro, nosso diagrama e nossa planta baixa montada. Beleza? Basicamente era isso para essa aula. Essa aula até se estendeu um pouquinho mais do que o normal, que a intenção não seria fazer o quadro nessa aula, mas a gente precisou de informações daqui de dentro do nosso quadro para montar o nosso diagrama. Então,
peço só o like neste momento do vídeo e que a gente possa fazer na próxima aula a montagem da nossa prancha e finalizar esse nosso projeto elétrico. Tá? O projeto saiu até mais tranquilo do que eu imaginava, né? A gente vinha trabalhando naquelas outras aulas dentro aqui do nosso projeto que era bem maior. Então, esse aqui, como a gente diminuiu, reduziu ali o tamanho do nosso projeto, ficou bem mais simples, tá? Então, alguns detalhes. A gente tem aqui nos resumos, a gente tem a potência de iluminação, a gente tem aqui a potência dos nossos luz, né, das tomadas de uso específico e tomadas de uso gerais. Se a gente não fizer aquele detalhe lá do início das tomadas dos interruptores, de fazer aquela alteração das categorias deles, isso aqui ia aparecer uma salada aqui, todo bagunçado. Tá? Então, lembre sempre de fazer isso aqui lá na hora de fazer o lançamento das tomadas, colocar cada uma no seu respectivo categoria. Beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.